57 votos favoráveis e 2 contrários. Com esse placar, a CCJ da Câmara rejeitou o recurso contra a decisão do Conselho de Ética de cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. O advogado de defesa do parlamentar, Murilo de Oliveira, alegou que houve vícios na condução do processo pelo Conselho, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Ele apontou suposta imparcialidade da relatora, que se manifestou a favor da celeridade na apuração das denúncias pela Câmara antes de assumir a relatoria. A deputada federal Jaque Rocha postou na sua rede social uma fotografia com um cartaz "Brazão na prisão" e escreveu na legenda: "Até o momento, a secretaria não repassou a representação do PSOL, esta mesma aqui que estamos discutindo, contra o mandante da execução de Marielle. A demora da Câmara em se pronunciar mancha a imagem da própria Câmara." Então, na verdade, a deputada federal ela estava não só dizendo que o Brazão deveria ser preso, enfim, mas como também estava dizendo que a cassação dele deveria se dar de maneira célere. Ou seja, havia desde o princípio, isso mesmo antes da instauração do procedimento, uma prévia inclinação à cassação. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: ela tem todo o direito de se manifestar, toda a liberdade de externar o seu posicionamento, mas as coisas são incompatíveis. É incompatível que eu queira urgentemente a cassação de um deputado parlamentar e que eu seja a relatora do seu procedimento. O relator da matéria na CCJ, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, refutou os argumentos da defesa, alegando que a definição de imparcialidade numa casa política como a Câmara diverge do entendimento do sistema judicial sobre o tema. Trata-se de um processo de índole político-administrativa, não se prende às regras rígidas do aparelho judiciário, do sistema judicial de uma maneira em geral, de forma que, por sermos uma casa política, seria totalmente desarrazoado procurarmos alguém que fosse despido nas suas manifestações de um posicionamento a respeito desses fatos que estão sendo debatidos desde o início do ano. Antes de inaugurar o processo administrativo no Conselho de Ética, nós decidimos aqui sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Quem se manifestou favorável ou contrário se manifestou. Mas quem se absteve, quem não veio, também se manifestou. Então, nós não arrumaríamos nenhum relator que se despisse dessa condição para, assim como sustentado pela defesa do deputado Chiquinho Brazão, pudesse tratar esse processo com a imparcialidade que deva existir e é próprio de qualquer processo, inclusive este. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, reforçou que a manifestação da relatora teve o objetivo de resguardar a imagem do parlamento. Que a relatora, na condição de relatora, isso tudo foi anterior à condição de relatora. Ou seja, ela não era relatora da matéria quando se posicionou. Aliás, ela exige aqui celeridade para encaminhar a representação para o Conselho de Ética. Portanto, para que a Câmara comece a investigar uma quebra de decoro, que, em verdade, não é o decoro só do parlamentar, é o decoro do parlamento. É o decoro do parlamento. Aqui ela prima pela imagem da própria Câmara. É o decoro do parlamento que é atingido quando um dos seus membros age de forma incompatível com a própria legislação ou com o próprio respeito ao ser humano e à própria vida. O processo agora será analisado no plenário da Câmara, onde serão necessários ao menos 257 votos favoráveis para cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão, em votação aberta e nominal. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, mesmo partido de Marielle Franco, espera que o plenário da Câmara possa confirmar a decisão do Conselho de Ética. O Conselho de Ética não é o oráculo da perfeição. Agora, ele procede, ele age de acordo rigorosamente com a escolha regimental de relatorias e da sua imparcialidade, o amplo direito de defesa, nenhuma ofensa ao contraditório e a esse direito, e de acordo com a repercussão do fato, a sua contemporaneidade. Portanto, esses três argumentos da defesa, como o relator
já definiu muito bem, são improcedentes e a gente deve recusar esse recurso e continuar com o feito para que ele vá a plenário, e aí o plenário soberanamente, não é a relatora, não foi ela que decidiu, ela propôs, como era seu dever, e, por maioria ampla, o Conselho decidiu. Agora, quem vai dar termo definitivo à manutenção ou não do mandato do parlamentar é o plenário da Casa, que é soberano, e eu espero que haja com justiça em defesa da ética e do decoro parlamentar. O relator na CCJ, deputado Ricardo Aires, reconheceu a gravidade do caso e defendeu a cassação de Chiquinho Brazão, que é do Rio de Janeiro e está sem partido. O crime contra a vida por si, caso tivesse sido praticado diretamente ou sob a influência e comando de algum parlamentar, já justificaria a penalização máxima. E nós estamos aqui a julgar não só um crime contra a vida, mas também contra a democracia, o que coloca em xeque o próprio Estado democrático de direito. De maneira que essa Câmara Federal não se pode furtar a necessária e imprescindível penalização a despeito de qualquer outro interesse corporativista que possa macular a dignidade do cargo que nós exercemos.